Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá amigos, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Nestas últimas semanas, nós estamos tentando desvendar os mistérios do livro do Apocalipse, escrito provavelmente pelo apóstolo João no final do primeiro século da era cristã. Esse era um tempo de grande perseguição aos cristãos, que depois de conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, simplesmente não conseguiam obedecer às ordens das autoridades e adorar o imperador romano, que julgava ser ele o próprio Deus. Essa recusa era vista como um gesto de insubmissão ao Império Romano, que dominava o mundo conhecido à época e trouxe muitos problemas e perigos aos cristãos, fiéis seguidores do Evangelho da Graça de Deus. Eles tinham seus bens confiscados, eram presos e torturados injustamente e muitas vezes eram mortos, mas não renunciavam à sua fé. Esses cristãos precisavam de consolo e fortalecimento. Por isso, Jesus deu as visões que temos estudado a João, que foi também incumbido de escrever cada uma delas para que os filhos de Deus soubessem que a luta não era fácil, mas a recompensa valia a pena. Satanás e os seus seguidores se levantavam todos os dias contra Deus e os seus servos, mas a guerra já havia sido vencida pelo Cordeiro e no tempo certo Deus haveria de derramar a sua ira contra todos aqueles que se opuseram a ele e ao seu plano de redenção. Na semana anterior, vimos que o mundo não está entregue a Satanás e seus seguidores humanos. O mundo segue no curso determinado por Deus, que está no controle de tudo. E João retrata o juízo final de Deus sobre os opressores do seu povo. Roma estava condenada, e os cristãos que tanto sofriam aquele tempo tiveram a oportunidade de ver através dos olhos e das palavras do apóstolo tanto cenas dessa batalha como o exultante estado daqueles que já morreram em Cristo e que agora estão na presença de Deus, exaltando-o com louvores. Este retrato tem sido para todo o povo de Deus, a partir dos contemporâneos de João até os nossos dias, motivo de consolação e encorajamento. A revelação desse estado de exultação nos leva a estar dispostos a vencer as provações, aflições e até mesmo perseguições, pois sabemos que vale a pena ser fiel até a morte. Já fiz esse alerta anteriormente, mas não custa nada repetir. Devemos fugir da tentação de tentar entrelaçar as cenas e os assuntos trazidos pelo escritor neste livro com um programa qualquer escatológico da minha preferência, identificando fatos e pessoas como sinais dos últimos eventos da história do mundo e o destino final do gênero humano. Entenda isso. O Apocalipse não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade acerca do futuro. Todas as visões aqui apresentadas têm o propósito de anunciar a promessa final da vitória do bem contra as forças do mal. A indiscutível vitória do cristianismo sobre Roma. Esta era a mensagem que os cristãos da província da Ásia Menor precisavam ouvir. Estudando o Apocalipse de João, alguém comentou comigo ao longo desta semana: Pastor, se essa é a maneira correta de interpretar o livro, então que mensagem ele traz para os cristãos do século XXI? E eu respondi: a mesma mensagem. Independente das circunstâncias adversas da vida que nós enfrentamos todos os dias, Deus está no comando e não nos deixa sozinhos. Vale a pena confiar em sua direção e manter os olhos firmes na eternidade que nos aguarda. Outra mensagem importante é que nós travamos batalhas diárias contra Satanás e os seus aliados, pessoas e sistemas de governos que, divinizando homens e criando religiões falsas ao longo da história, fazem de tudo para se opor a Deus e impedir o seu plano de salvação. Mas toda vez que isso acontece, Deus derrama sobre ele as taças da sua ira e os destrói.
Hoje, nós continuaremos a ver o derramamento do conteúdo da 7ª taça, o julgamento de Deus sobre Roma, a grande inimiga de Cristo e perseguidora do seu povo. João viu um terremoto e gigantescas pedras caídas do céu para esmagar Roma. E neste momento, um dos 7 anjos o convidou a subir a um outro ponto de observação para presenciar de lá, em detalhes, o que ele acabara de ver na rápida destruição da cidade. João foi levado em espírito a um deserto, onde viu uma mulher montada em uma besta de cor vermelha. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 17, verso 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. Em sua testa havia a inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Agora Roma é pintada como uma grande meretriz, uma mulher que se assenta sobre muitas águas e pratica sua fornicação com os reis da terra. As águas sobre as quais ela se assenta representam as muitas nações subjugadas por ela e que, tendo estendido o seu domínio político e militar sobre grande parte do mundo, coagia as pessoas a segui-la em sua blasfêmia. Adorar o imperador como se fosse Deus, sem falar em todas as formas de degradação moral levada também a eles. Ela, Roma, está assentada sobre uma besta de cor vermelha, cheia de nomes blasfemos, e tem 7 cabeças e 10 chifres. Claramente, a mesma besta já apresentada nos capítulos 12 e 13. A cor vermelha era própria dos reis. Esta besta representa o poder imperial que a sustentava. Os nomes de blasfêmias escritos na besta são provavelmente os nomes dos muitos deuses adorados em Roma, e suas vestes e rica ornamentação simbolizam o esplendor, a riqueza, o luxo e a ostentação dominantes na capital do império. O cálice que a mulher tinha na mão simbolizava a sua grande maldade praticada sobre todas as formas. Tão grande que embriagava a mulher. Seu nome, a Grande Babilônia, identificava Roma como cidade maligna, oponente a Deus e agente responsável pela degeneração dos povos. Um símbolo usado para designar um poder estatal associado a uma falsa religião para resistir a Deus, que levava os homens a toda sorte de iniquidades, perversidade, violência e blasfema. Além de tudo isso, a mulher estava embriagada com o sangue dos crentes. Em sua fúria sanguinária e total desprezo e ódio contra os adoradores do Senhor Jesus, Roma matava tantos cristãos que o sangue derramado a embriagava, mostrando o prazer e a alegria que ela encontrava nesse genocídio. Alguns estudiosos acreditam que essa é uma descrição da cidade da Babilônia que será restaurada nos últimos dias, enquanto outros afirmam tratar-se da Igreja Católica Romana. Mas, como afirma Ray Summers, o caminho mais seguro talvez seja ver bem a explicação que o anjo deu a João. Verso 7. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é,
e, entretanto, virá. O anjo veio aliviar a perplexidade e surpresa de João. Ele estava admirado pelo que vira e não sabia qual seria o seu significado. Por isso, o anjo fez um papel de intérprete. Um mistério é uma verdade oculta que não pode ser revelado pela mente humana. Só a revelação divina pode esclarecer um desses mistérios, como vemos aqui. A besta que foi, não é e há de surgir do abismo é uma referência enigmática ao imperador daqueles dias, segundo a crença na lenda do Nero redivivo. O povo acreditava que Nero, um dos mais sanguinários dirigentes de Roma, aquele que tocou fogo na cidade e depois culpou os cristãos, pois é. Então, segundo a lenda, Nero haveria de voltar na pessoa de outro imperador, e esse imperador era Domiciano. Nem preciso dizer que os cristãos não acreditavam nessa besteira, não é mesmo? O mundo maravilhava-se da história e do progresso de Roma, mas não os servos de Jesus, que sabem que ela está condenada. Agora, no verso 9, o anjo explica que as 7 cabeças da besta são 7 montes. Vejamos o texto. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. De fato, Roma estava edificada sobre 7 colinas. E, segundo a história, foram também 7 os reis que estabeleceram as bases do grande Império Romano. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano e Tito. Há um 8º que deverá ter sua parte na história, mas ele é um dos 7 já mencionados, ou melhor, a reencarnação da atividade maligna e perseguidora de Nero, como já explicamos acima. Neste caso, Domiciano, muito embora há quem discorde dessa interpretação. Ainda em sua explicação, o anjo fala agora do significado dos 10 chifres da besta. Verso 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Mais uma vez, o número é simbólico. Os 10 chifres são uma referência a reis subalternos ou governadores das províncias de Roma que garantiam o poderio do império, de poder limitado e de curta duração. Eles só têm um pensamento: obedecer ao Império Romano, personificado na figura de Domiciano. Por isso, são tão zelosos na perseguição aos cristãos. Guerreiam contra o cordeiro, mas este sai vitorioso porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esses reis, movidos pela ambição de poder e agindo pela politicagem, se tornariam no futuro, não muito distante, elementos da desagregação e do enfraquecimento de Roma e de todo o império, como explica o anjo a João. Verso 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos indícios do temor romano de que aqui ou ali se levantasse uma rebelião qualquer
ou uma efervescência que pudesse levar à revolução. O capítulo se encerra com a afirmativa de que a mulher, a prostituta que conheceu essa grande destruição, era a cidade que governava sobre os reis da terra. O primeiro triunfo retratado para os cristãos é o da infalível destruição do Império Romano. Tão certa que, como veremos nos primeiros versículos do próximo capítulo, outro anjo anunciou como realidade já acontecida. Caiu a grande Babilônia! Vejamos o texto bíblico. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia! Ele se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que diziam: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza, fome e fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. O primeiro anjo dessa visão anuncia a queda de Roma por causa de sua prostituição espiritual. Isso inclui a descrição de como os negociantes do mundo tomaram parte na sua devassidão, fazendo-se aliados na prática do mal, cuja ruína veremos um pouco mais adiante. Uma segunda voz alerta o povo de Deus para que não se associe com essa mulher, porque assim poderiam tomar parte dos seus pecados, que já chegaram até os céus, e não sofram eles também com a manifestação que a ira de Deus causaria sobre Roma. Sendo assim, os cristãos deveriam fugir das influências malignas de Roma, não se contaminando com a sua devassidão desenfreada. Os habitantes de Roma, em especial os seus governantes, eram arrogantes e presunçosos, cheios de orgulho e vanglória, a ponto de dizer: nunca verei tristeza. Mas mal sabiam eles que Deus já tinha em conta todos os seus pecados e por isso receberiam duplo castigo por todo o mal praticado. Num só dia, ou dentre uma hora, como usado em outras versões, ou seja, de modo muito rápido, pragas, fome, lamentações e morte viriam visitá-los e a cidade seria esmagada. Essa é a descrição da destruição dela. Mas e os seus aliados? Esses são divididos em dois grupos: os que fazem lamentações e os que choram sobre ela. Verso 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos
e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes destas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida do mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a essa grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça, e lamentando-se e chorando gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Reis, mercadores, marinheiros lamentarão a queda de Roma, porque todos os ímpios, em suas várias categorias, viam em Roma o seu tesouro. Era o fim dos seus sonhos de poder e deleites. Já não havia mais mercados onde colocar os seus produtos, e nem portos de paixões infames, de orgias desenfreadas e do comércio fácil. Só a título de curiosidade, são mencionados aqui quase 30 artigos que eram objeto de grande comércio. E certamente, para que houvesse sucesso em suas atividades, esses negociantes tinham que tomar parte nos males do império. E agora caem com ele. Nada que seja moralmente mal pode ser economicamente bom. E o mesmo destino terá toda e qualquer nação que cair neste pecado. Diante da destruição da grande prostituta, a cidade de Roma e de seus aliados, os santos nos céus se rejubilaram e cantaram louvores a Deus, pois afinal, aquela grande opressora que tanto sofrimento causou aos servos do Senhor, finalmente fora atingida pela ira de Deus e não poderia mais causar mal a ninguém. Verso 20. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a os julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Esse estudo já nos mostrou o triunfo da retidão e da verdade contra o império, contra os aliados do império, e agora, num só golpe, cai por terra a cidade de Roma. João usa da repetição para dar ênfase, certeza plena. O que temos nesses versículos é a descrição de como Deus agiria contra as 3 maiores atividades da vida romana: a diversão, arpistas, músicos, flautistas, tocadores de trombetas, os negócios da vida, compra e venda, e também a vida doméstica, casamento, por exemplo. Com a descrição desses 3 tipos de atividade, com a destruição, melhor dizendo, desses 3 tipos de atividade, a cidade estaria morta e nada mais se acharia em suas ruas, a não ser o sangue dos mártires, que ali permanece para testemunhar a fidelidade dos cristãos. A queda de Roma não significou o seu total desaparecimento da face da terra, como no caso as cidades de Sodoma e Gomorra. E talvez por isso alguns estudiosos não concordem com essa interpretação, uma vez que esta bela cidade ainda existe até os dias de hoje.
No entanto, a sua queda consistiu da perda do seu poder. Nem de longe, Roma voltou a se parecer com a perseguidora daqueles dias, pois perdeu a sua condição de cidade mais importante do mundo, capaz de invadir, de matar qualquer nação que estivesse nos seus planos de expansão para dominar sobre eles e continuar espalhando a sua perversidade. A ruína de Roma evidenciou a quarta vitória desse drama final retratado por João. A soberania do Senhor Jesus Cristo no universo, cuja cena se abre com uma grande multidão celestial cantando aleluias, um cântico que atribui a Deus a libertação, a glória e o poder por causa dos seus retos juízos. Capítulo 19, verso 1. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Roma foi tragada com ímpeto pela justiça de Deus, mas não é por isso a alegria dos remidos. Os santos não estão exultantes porque o mal sobreveio à cidade e às pessoas, mas sim porque a verdade e a retidão triunfaram sobre esse mal. E este mal nunca mais na história haveria de ser restaurado. E por isso eles dizem, é justamente por isso que eles dizem que a fumaça dela sobe para todo sempre. Depois do louvor entoado pela multidão dos remidos, João ouviu uma voz conclamando os servos de Deus a louvarem ao seu Deus. E outra voz, como de muitas águas, de uma grande multidão que em conjunto proclamava em resposta que o Senhor já reina e que todos devem se alegrar por causa da chegada das bodas do Cordeiro. Não seria imediatamente, pois o tempo para a completa união ainda não chegou, mas o casamento está preparado. A noiva é a igreja e já está pronta para a cerimônia, vestindo linho fino puro e resplandecente para esta ocasião, símbolo das obras de justiça realizadas pelos crentes. O esposo é o cordeiro que preparou um lugar para a sua esposa. Talvez para amenizar um pouco o que poderia ser algum desapontamento, um dos mensageiros ordenara a João que escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Todos os remidos estarão lá, mas ainda não chegou a hora. João quis reverenciá-lo. Alguns até afirmam que ele fez isso pensando se tratar do próprio Jesus, mas na verdade isso não importa. O que importa é que o anjo o impediu, ficando este testemunho gravado no céu contra toda forma de culto que não seja direcionada a Deus, a seu Filho Jesus ou ao seu Espírito Santo. O final do verso 10
tanto pode ser um pronunciamento do anjo como uma interpretação do apóstolo João. E o seu conteúdo nos ensina que a essência, a virtude ou que o espírito da profecia é o testemunho que os crentes dão de Jesus como seus servos. Essa verdade joga por terra a pretensão de alguns grupos ditos evangélicos que alegam ter o dom de profecia, mas que na verdade não passam de meras tentativas de adivinhações. Por hoje, iremos ficar por aqui. Na próxima semana, abordaremos a visão da consumação dessa profecia com o aparecimento do grande vencedor, Jesus Cristo, e as narrativas de suas vitórias contra as bestas e os seus aliados e contra o próprio Satanás. Você não vai perder, não é mesmo? Que as bênçãos do nosso Deus sejam sobre você e toda a sua família ao longo desta semana. Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Até a próxima!